Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Saddam, uma das figuras mais polêmicas e complexas da história do Oriente Médio, foi um líder que marcou seu nome tanto por sua animalidade quanto pela astúcia política. Governante do Iraque por quase 25 anos, sua ascensão ao poder foi marcada por manipulação, alianças traiçoeiras e uma sede insaciável por controle. Desde sua juventude até sua ascensão ao topo do regime, Saddam foi implacável, utilizando de táticas imorais para garantir sua posição. Nascido em 1937, em um vilarejo no Iraque, ele cresceu em um contexto de extrema pobreza, mas com uma visão ambiciosa que o levaria ao comando de um dos países mais estratégicos da região. Sua política interna foi marcada pela opressão de minorias e pela repressão a qualquer forma de oposição. Mas não foi apenas isso que o tornou uma figura insana. Durante sua liderança, Hussein desafiou o Ocidente, envolveu-se em conflitos com seus vizinhos e causou um impacto duradouro no cenário internacional. Sua invasão do Kuwait em 1990 colocou o Iraque em rota de colisão com as maiores potências do mundo, resultando em uma série de sanções devastadoras e, mais tarde, em sua queda após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. Neste vídeo, vamos explorar a ascensão, o governo e a queda de Saddam Hussein. Como ele se tornou um dos líderes mais temidos do Oriente Médio, quais foram as razões por trás de suas decisões mais controversas e como sua história de poder e decadência ainda reverbera no mundo de hoje. Mas antes, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscrevam, deixem o like e ativem o sino para não perderem nenhum lançamento. Agora, preparem-se para descobrirem os segredos mais sombrios de um homem que, por muitos anos, foi considerado invencível. Não apenas uma figura de poder, mas um personagem que jogou o jogo político e militar com uma intensidade que poucos poderiam imaginar. Bora por vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. O homem conhecido pela história como Saddam nasceu em 28 de abril de 1937, na pequena vila de Al-Auja, perto de Tikrit, ao norte de Bagdá, no Iraque. Seu pai, Hussein Abd al-Majid, era um humilde criador de ovelhas. Algumas versões indicam que ele teria abandonado a família antes mesmo de Saddam nascer, mas é mais provável que tenha falecido devido a um problema de saúde grave no inverno de 1936 ou 1937. Hussein pertencia à tribo Albu Nazir, que havia migrado para o Iraque, vindos do Iêmen, no sudoeste da Península Arábica, gerações antes. A mãe de Saddam
Subha Tulfa al-Musalat, vinha de uma linhagem mais respeitada, com ancestrais que incluíam até mesmo um neto do Amir Omar Bey III de Tikrit, um antigo governador da região. Subha e Hussein tiveram outro filho antes de Saddam, mas ele teria falecido pouco antes do nascimento de Saddam, em 1937. Após a morte de Hussein, Subha se casou novamente, desta vez com Ibrahim al-Hassan Muhammad. Dessa união, Saddam teve vários meio-irmãos. No entanto, Saddam teve pouco contato com sua família. Sua mãe havia tentado interromper a gravidez após a queda de seu primeiro marido e, mesmo após seu nascimento, nunca demonstrou afeto por ele. A juventude de Saddam foi marcada por dificuldades familiares. Seu padrasto era extremamente rigoroso e frequentemente o punia fisicamente, a ponto de Saddam fugir de casa ainda na infância. Ele foi morar com um tio, que vivia em Bagdá, a capital do Iraque. Em Bagdá, Saddam frequentou a escola secundária Al-Kark. Ele era um aluno razoável e, mais tarde, iniciou estudos na área de direito. Seu tio, Khair al-Talfa, exerceu uma grande influência sobre ele durante esses anos. Apesar disso, Saddam nunca esqueceu suas origens em Tikrit, algo que ele fez questão de resgatar muitos anos depois. Quando Saddam chegou ao poder no Iraque, ele promoveu diversos membros de sua família a posições de grande influência e autoridade. Sua infância e juventude ocorreram em um período de mudanças profundas, não apenas no que hoje conhecemos como Iraque moderno, mas em toda a região do Oriente Médio. Desde o século XVI, grande parte do Oriente Médio era governada por potentes impérios islâmicos, como o Império Otomano e o Império Persa. O território que compreende o atual Iraque, assim como regiões ao norte, oeste e sul, incluindo os territórios da atual Turquia, Síria, Líbano, Palestina, Israel, Jordânia e Arábia Saudita, era controlado pelos otomanos. No entanto, o domínio otomano sobre essas regiões já vinha enfraquecendo no início do século XX. A entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, ao lado das potências centrais, como Alemanha e Áustria-Hungria, precipitou seu colapso em 1918. Após o conflito, as potências vitoriosas, Grã-Bretanha e França, dividiram o Oriente Médio entre si, administrando a região por meio de mandatos. Esses mandatos resultaram na criação de novas nações que pouco respeitavam as diferenças regionais e identidades culturais locais. Em vez disso, populações diversas foram agrupadas de forma arbitrária, baseando-se apenas nas fronteiras desenhadas nas areias do deserto por políticos britânicos e franceses. A independência nominal foi concedida ao Reino do Iraque, sob o governo do rei Faisal I em 1932. Porém, na prática, o Reino Unido manteve um controle significativo sobre o país, incluindo a gestão de seus vastos campos petrolíferos por meio da Companhia Iraquiana de Petróleo, Iraqi Petroleum Company, uma entidade amplamente controlada pelos britânicos. Essa situação continuava vigente quando a Segunda Disputa Mundial começou em 1939, época em que Saddam tinha apenas 2 anos de idade. Durante a Segunda Disputa Mundial, diversos grupos políticos em países como o Iraque conspiraram com os alemães, buscando encerrar a influência britânica na região. Esses grupos viam a monarquia iraquiana como cúmplice do Reino Unido, devido ao seu apoio contínuo ao Império Britânico. Para compreender a ascensão de Saddam e a política do Iraque na segunda metade do século XX, é essencial analisar o surgimento do Partido Baath. Fundado na Síria em 1947, o partido defendia o pan-arabismo e o anti-imperialismo, ideias que rapidamente se espalharam para outros países do Oriente Médio, especialmente o Iraque, onde uma filial foi criada em 1951. O tio de Saddam, Khair al-Talfa, foi um dos primeiros membros dessa organização no país. Desde o início, o Partido Baath esteve associado principalmente ao ramo sunita do Islã no Iraque, uma das 2 principais vertentes da religião na região, sendo a outra o xiismo. No entanto, o Partido Baath não era um movimento religioso ou teológico. Ao contrário, defendia o socialismo e uma nova forma de administrar o mundo árabe,
rejeitando amplamente a predominância da religião na política e na sociedade da região. O Partido Baath defendia a ideia de que cada estado muçulmano no Oriente Médio deveria se livrar dos resquícios do imperialismo e atuar em conjunto para restaurar o protagonismo e o poder do povo árabe no mundo, como havia ocorrido séculos antes, durante o auge dos impérios islâmicos. Para alcançar esse objetivo, o partido geralmente se opunha aos governos estabelecidos em países como Iraque e Síria, que haviam sido formados após o fim do domínio colonial britânico e francês no período entre guerras. Essa postura colocou o Partido Baath no Iraque em rota de colisão com a monarquia e o governo iraquiano vigentes no período pós-Segunda Guerra Mundial. Saddam ingressou no Partido Baath iraquiano em 1957, aos 20 anos. Na época, o partido era um movimento relativamente pequeno, com apenas algumas centenas de membros em Bagdá e em algumas outras grandes cidades. No entanto, os acontecimentos no Iraque estavam prestes a tomar um rumo significativo, justamente quando Saddam começou a demonstrar um grande interesse pela política do país. Em meados da década de 1950, o Iraque tornou-se um foco de agitação política, em grande parte devido à incompetência do rei Faisal II e de seus ministros. Além disso, muitos iraquianos começaram a se inspirar em exemplos de outros países, como o Egito, onde, em 1952, uma revolução transformou a paisagem política da região. Oficiais militares no Egito haviam derrubado o rei Farouk em 1952, estabelecendo um novo regime que buscava acabar com a influência britânica no país, especialmente na região do Canal de Suez, onde essa influência ainda era evidente. De muitas maneiras, a Revolução de 14 de julho de 1958 no Iraque apresentou paralelos significativos com a Revolução Egípcia de 1952. Durante a Revolução Iraquiana, comandantes do exército, como Abdul Salam Arif e Abd al-Karim Qassim, lideraram um golpe de Estado que começou em 14 de julho de 1958, derrubando o governo do rei Faisal II. O monarca e vários membros de sua família foram dados de baixa. O governo foi tomado em questão de horas, e uma nova República do Iraque foi proclamada. Apesar de seu tamanho modesto, o Partido Baath tinha conexões suficientes na política de Bagdá para que alguns de seus membros mais proeminentes participassem da formação do novo governo liderado pelos coronéis do exército no verão e outono de 1958. Consequentemente, embora Hussein fosse um jovem de apenas 21 anos e praticamente desconhecido nessa época, ele já estava à margem da política de alto escalão do país. No final da década de 1950, o governo formado em 1958 tornou-se completamente instável. Diversos partidos e grupos competiam pelo poder, muitas vezes em forte oposição uns aos outros. Por exemplo, o Partido Comunista Iraquiano rapidamente emergiu como um antagonista ferrenho do Partido Baath. Além disso, Qassim, o comandante do exército que liderou a Revolução de 14 de julho e que era, na prática, o chefe de Estado da nova República, se recusou a unir o Iraque à República Árabe Unida, uma iniciativa de panarabismo liderada pelo Egito e que unia o país à Síria por alguns anos. Essa recusa enfureceu os baatistas, que decidiram acabar com Qassim. Saddam foi escolhido como um dos executores do plano. O golpe ocorreu em 7 de outubro de 1959, enquanto Qassim transitava de carro pela rua Al-Rashid, em Bagdá. Apesar de ser atingido por 2 disparos, os tiros acertaram seu braço e ombro, e ele sobreviveu ao ataque. Especula-se que o plano falhou porque Saddam começou a disparar antes do momento certo. Durante o ataque, Saddam foi ferido na perna pela equipe de segurança de Qassim, mas conseguiu escapar. Após o fracasso da tentativa de queda, os conspiradores foram contrabandeados para fora do Iraque, em direção à Síria, onde Saddam rapidamente se juntou à ala síria do Partido Baath. No Iraque, várias pessoas foram presas em conexão com o golpe fracassado e julgamentos públicos foram realizados. Saddam, por sua vez, se mudou para o Egito e continuou seus estudos de direito na Universidade do Cairo, embora nunca tenha concluído o curso. Ele estava no Egito em 1963, quando ocorreram 2 golpes importantes na região. Em março daquele ano, uma organização militar na Síria
controlada pelo partido Baath, lançou um golpe de Estado que resultou na consolidação de um governo baatista no país. 8 anos depois, um dos oficiais militares envolvidos, Hafez al-Assad, ascenderia ao poder para governar a Síria, estabelecendo o regime que permanece sob o controle da família al-Assad até o presente. Esse evento foi precedido, semanas antes, pela Revolução de Ramadã no Iraque, quando elementos do exército iraquiano, liderados pelos baatistas, derrubaram o governo de Qassim e tomaram o poder. No entanto, essa tomada de poder durou apenas 9 meses, até que um dos antigos aliados de Qassim no golpe de 1958, Abdul Salam Arif, assumiu o poder em Bagdá e purgou os baatistas do governo. Quando o golpe de contra-revolução ocorreu em novembro de 1963, Saddam já havia retornado ao Iraque, depois de ter saído do Egito, logo após a ascensão de seu partido ao poder, em fevereiro do ano anterior. Após o golpe de novembro de 1963 e a purga dos baatistas, Saddam optou por permanecer no Iraque, continuando a operar na capital com células dos remanescentes membros do partido Baath. Ele foi preso em 1964, acusado de envolvimento com um partido político proibido, sendo sentenciado a vários anos de prisão. Além disso, Saddam foi implicado em um plano para eliminar Arif, o que resultou em sua prisão em outubro de 1964. No entanto, sua passagem pela prisão foi mais curta do que o governo iraquiano havia previsto, pois ele escapou após apenas 2 anos de sentença, em 1966. A partir desse ponto, Saddam, agora com quase 30 anos, começou a ascender dentro do movimento baatista iraquiano. Logo após sua fuga da prisão, ele foi nomeado comandante regional do partido, rapidamente ganhando reconhecimento por sua habilidade organizacional, sendo capaz de expandir o partido, mesmo durante um período de divisões internas sobre o nível de envolvimento com a União Soviética e outros estados marxistas-leninistas. Durante esse período, Saddam também se casou e começou a formar uma família. Em 1963, logo após retornar do Egito, mas antes de sua prisão, ele casou-se com Sajida Talfah, sua prima, em um casamento arranjado por tio. O casamento resultou em filhos. O primeiro foi Uday, que nasceu em 1964, seguido por Qusay em 1966, e mais 3 filhas, Rahad, Hana e Hala. Além dessa família, Saddam se casou novamente em 1986 com Samira Shabandar, e acredita-se que ele tenha tido uma 3ª e 4ª esposa, embora isso não seja confirmado. Por meio dessas uniões, Saddam provavelmente teve outros filhos, mas os filhos de seu primeiro casamento foram os mais significativos. Apesar de sua carreira política brutal, Saddam era conhecido por ser um pai dedicado, um dos muitos paradoxos de sua personalidade, que combinava o uso de armas químicas e genocídios contra seu próprio povo com ações de filantropia e caridade em alguns momentos. A ascensão de Saddam Hussein ao poder político no Iraque pode ser considerada como tendo se iniciado em 1968, com a Revolução de 17 de julho, que resultou na tomada total do poder pelo partido Baath. A instabilidade crescente na região, exacerbada pela disputa dos 6 dias entre Israel e Egito, e a aliança de Israel com vários estados árabes, incluindo o Iraque, Síria, Jordânia e Arábia Saudita, levou muitos a acreditar que uma mudança radical no sistema político iraquiano era necessária. Além disso, as crescentes ligações do governo republicano de Bagdá com os Estados Unidos causaram descontentamento entre os baatistas. Em 17 de julho de 1968, elementos do movimento Baath e do exército iraquiano lideraram um golpe de Estado praticamente sem sangue, tomando o controle do governo em Bagdá. As crescentes relações do país com os Estados Unidos foram denunciadas, e um governo baatista foi estabelecido, liderado por Ahmed Hassan al-Bakr. Ahmed, primo de Saddam, foi rapidamente nomeado presidente, enquanto Saddam foi designado vice-presidente da República do Iraque, em parte por seu papel na eliminação de figuras baatistas que se opunham ao programa do governo de Ahmed no final da década de 1960. Esse foi o início da ascensão de Saddam Hussein para se tornar o governante do Iraque,
Ao longo dos 10 anos seguintes, Saddam se tornou indispensável na governança do Iraque sob o regime baatista. Ele se destacou como um administrador eficaz, supervisionando reformas abrangentes na economia iraquiana e iniciando a transformação do país em uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Grande parte desse sucesso estava relacionada às reservas de petróleo do Iraque, que possuía alguns dos maiores campos de petróleo comprovados do mundo. Campos que continuam a fazer com que a economia iraquiana dependa de petróleo até hoje. No entanto, quando os baatistas chegaram ao poder em 1968, a indústria petrolífera do país ainda estava sob o controle de interesses ocidentais, especialmente das empresas petrolíferas britânicas e americanas. Saddam iniciou uma nacionalização agressiva dessas empresas no início da década de 1970, medidas que foram facilitadas pela crise energética de 1973. Durante essa crise, os maiores produtores de petróleo do Oriente Médio limitaram o fornecimento para os estados ocidentais, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que haviam apoiado Israel durante a Guerra do Yom Kippur, um conflito entre Israel e vários de seus vizinhos árabes, notadamente o Egito e a Síria. Como resultado, os preços do petróleo dispararam quase 300%, subindo de cerca de $3 por barril para $12. Esses conflitos externos, juntamente com a nacionalização do petróleo no momento certo, permitiram que o tesouro iraquiano se beneficiasse enormemente dos lucros do petróleo. Com a receita do petróleo entrando no Iraque no início e meio da década de 1970, o regime baatista estava em uma posição privilegiada para começar a modernizar o país e implementar um conjunto ambicioso de políticas sociais, que por um tempo fizeram do Iraque a nação com o melhor padrão de vida entre os países muçulmanos do Oriente Médio. Saddam foi responsável por supervisionar grande parte desse processo. Por exemplo, ele liderou uma campanha educacional que resultou em um aumento significativo nos índices de alfabetização, tanto entre os homens quanto entre as mulheres do país. Ele também ficou responsável pela criação de um sistema de saúde básico universal. Esses esforços lhe renderam reconhecimento formal por suas ações da Unesco. Além disso, Saddam tentou colocar a economia iraquiana em uma base mais segura a longo prazo, utilizando os lucros do petróleo obtidos na década de 1970 para desenvolver novos negócios e uma infraestrutura moderna em todo o país. O objetivo era diversificar a economia para que, quando os lucros do petróleo diminuíssem em algum momento no futuro, o país estivesse preparado e fosse capaz de prosperar com base nas novas indústrias. Para esse fim, o setor agrícola do país também foi desenvolvido por Hussein, com ênfase na introdução de mecanização nas práticas agrícolas, substituindo os antiquados arados e métodos de cultivo primitivos pré-industriais. A década de 1970 também foi um período de realinhamento da política externa do Iraque. Como socialista, Saddam Hussein inicialmente se comprometeu a aproximar o Iraque da União Soviética e afastá-lo dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, o que já havia se tornado necessário em decorrência da nacionalização das empresas petrolíferas ocidentais no início da década de 1970. Em 1972, um pacto de 15 anos sobre cooperação econômica e diplomática foi assinado entre o Iraque e a União Soviética. Em retaliação, a administração do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, começou a canalizar ajuda para os curdos do norte do Iraque, que desejavam obter seu próprio país na região. Isso acabou levando, em 1974, ao início da Segunda Guerra Curda no Iraque, uma continuação de um conflito prolongado que já era constante no país durante a década de 1960, mas que havia diminuído quando negociações de paz foram iniciadas entre o governo baatista e os curdos liderados por Mustafa Barzani no início da década de 1970. Saddam, entretanto, conseguiu neutralizar essa ameaça ao negociar os Acordos de Argel em 1975, entre o Irã e o Iraque. Um acordo mediado por Houari Boumediene, o líder da Argélia, foi alcançado. Através desse acordo, o Irã concordou em parar de fornecer assistência militar e logística aos curdos do Iraque, em troca de uma pequena concessão territorial ao Irã,
ao longo do Estreito de Arábia. Com isso, a agitação militar curda foi rapidamente reprimida e o norte do Iraque foi retomado firmemente sob o controle do governo de Bagdá, embora não fosse a última intervenção significativa que Saddam Hussein faria na região curda. A segunda metade da década de 1970 viu Saddam alcançar uma posição de poder sem precedentes no Iraque. Já no início e na metade dos anos 70, ele havia consolidado seu poder de forma sólida. Ele se destacou como o segundo no comando do regime baatista, sendo subordinado apenas ao seu primo, o presidente al-Bakr. Durante esse período, teve um envolvimento profundo na gestão da economia do Iraque, questões de política externa e uma ampla gama de outros assuntos. Em 1976, Saddam também foi promovido ao posto de general no exército iraquiano. Nessa época, al-Bakr começou a suspeitar que Saddam estava se movimentando para garantir o poder absoluto no Iraque. Assim, no final dos anos 1970, ele iniciou negociações com o regime baatista da Síria, onde os dois países firmariam uma união política, com al-Bakr atuando como o líder sênior até sua morte ou aposentadoria, sendo sucedido após isso por Hafez al-Assad, presidente da Síria. Esse acordo excluía efetivamente Saddam de suceder al-Bakr como o próximo líder do Iraque após a saída deste. Esse movimento diplomático levou Saddam a agir para garantir sua posição e, em 16 de julho de 1979, com o apoio do exército e de várias figuras importantes dentro do governo baatista, ele forçou a renúncia de al-Bakr como presidente do Iraque. Saddam então assumiu a função de chefe de Estado no mesmo dia. Em um golpe sem sangue, ele manteria o controle do Iraque pelos próximos 24 anos. Uma das primeiras ações de Saddam, como novo chefe de Estado e líder do regime baatista, foi purgar o partido Baath dos seus opositores ou de qualquer possível rival pelo poder. Isso aconteceu apenas 6 dias após ele tomar o poder, em 22 de julho de 1979. Em linha com sua assunção ao poder, Saddam convocou uma reunião dos mais altos e médios escalões do partido Baath, que se encontraram no Al-Hawled Hall em Bagdá. Ao chegarem ao local, os membros do partido foram surpreendidos por um anúncio inesperado. Saddam os abordou e afirmou que havia descoberto uma quinta coluna operando dentro do partido, uma facção que tentava minar o controle do Iraque e abrir caminho para que o partido Baath, da Síria, assumisse o controle do país. Muhi Abdul Hussein, ex-secretário particular de al-Bakr, então se adiantou para confessar que estava envolvido nessa conspiração desde 1975 e leu os nomes de outros 68 membros do partido que também estavam envolvidos. Não se sabe se ele foi torturado ou teve sua família ameaçada para garantir essa confissão, mas é certo que Abdul Hussein e os 68 conspiradores foram levados para a detenção. Um tribunal especial foi convocado, onde nas 2 semanas seguintes ocorreram julgamentos públicos. No final, 21 indivíduos foram executados, enquanto outros foram removidos de suas posições, à medida que Saddam se livrava de toda a oposição. A purga do verão de 1979 também resultou no colapso das relações diplomáticas entre os baatistas do Iraque e da Síria. A purga do partido Baath e a forma como Saddam assumiu o poder no verão de 1979 estabeleceram o tom para seu governo no Iraque. Durante a década de 1970, Hussein foi um político eficaz que implementou reformas benéficas para a sociedade iraquiana e elevou os padrões de vida de muitos cidadãos iraquianos. No entanto, após se tornar ditador do país em 1979, ele se transformou em um tirano autoritário e megalomaníaco, utilizando organizações paramilitares como o Exército Popular Iraquiano e serviços de inteligência secretos como a Mukhabarat, Serviço de Inteligência Iraquiano. Nos primeiros anos da década de 1980, Saddam instaurou um regime de terror que perduraria por mais de 2 décadas, com vigilância generalizada sobre a sociedade, perseguição ativa de grupos como os curdos e muçulmanos xiitas radicais, além de prisões ilegais, detenções e torturas de dezenas de milhares de iraquianos suspeitos de oposição ao regime. Esse terror
se estendeu além das fronteiras do Iraque, e durante a década de 1980, a Mukhabarat foi responsável pela execução de exilados políticos iraquianos em países tão distantes quanto Suécia e Sudão. Saddam supervisionou tudo isso, consolidando seu lugar na história como um tirano. Juntamente com esse crescente autoritarismo, surgiu na década de 1980 o culto à personalidade ao seu redor. Saddam gostava de se retratar como o sucessor do lendário rei da antiga Babilônia, Nabucodonosor, chegando a fazer com que sítios arqueológicos em todo o Iraque, com milhares de anos de história, fossem marcados com seu nome. Em várias partes do país, estátuas de Hussein foram erigidas, e sua imagem começou a aparecer em toda a sociedade iraquiana, desde moedas e cédulas até murais nas fachadas de prédios em Bagdá e nas principais cidades e vilarejos do país. Ele também organizou eleições nacionais encenadas ao longo dos anos, a primeira em 1995 e a segunda em 2002, nas quais Hussein supostamente recebeu quase 100% dos votos, em uma exibição ridícula que se tornou comum entre muitos ditadores do século XX. É fácil zombar de tais demonstrações de poder ditatorial e vê-las como exageradas e ineficazes, mas essas exibições funcionaram com grande sucesso para muitos ditadores do século XX, convencendo as pessoas de que havia apenas um líder plausível para o seu país, tamanha era sua presença em todos os aspectos da vida pública. Isso, combinado com as ações animalescas da polícia secreta e outros serviços estatais, garantiu que Saddam mantivesse um controle de ferro sobre o poder no Iraque a partir de 1979, mesmo quando a economia do país começou a se deteriorar drasticamente devido à queda das receitas de petróleo e a uma disputa prolongada com o Irã. Grande parte da primeira metade do reinado de Saddam no Iraque foi dominada e moldada pelo conflito com o vizinho oriental, o Irã. Em 1979, a Revolução Iraniana depôs o Shah do Irã, tirano apoiado pelo Ocidente, e trouxe Ruhollah Khomeini e seus seguidores islâmicos ao poder. O Irã se tornou agora uma teocracia, um estado religioso dominado por muçulmanos xiitas. A maioria dos muçulmanos iraquianos também era xiita, enquanto Saddam e o partido Baath eram compostos principalmente por muçulmanos sunitas, as duas vertentes do Islã que surgiram mais de 1000 anos antes, após uma disputa sobre quem deveria liderar o califado muçulmano árabe. A preocupação dos baatistas no Iraque após a Revolução Iraniana era que Khomeini e seus seguidores tentassem minar o regime vizinho ao apelar para a maioria xiita dentro do Iraque e espalhar a ideologia islâmica no país, em um momento em que os baatistas buscavam estabelecer um regime mais secular. As hostilidades escalaram assim que a revolução ocorreu, impulsionadas em grande parte por Saddam, que estava confiante no apoio ocidental de países como os Estados Unidos, que desejavam ver a Revolução Iraniana fracassar. O conflito Irã-Iraque começou em setembro de 1980, quando Saddam iniciou hostilidades contra o Irã após o fracasso de suas tentativas de alcançar uma vitória rápida. A disputa, que duraria os próximos 8 anos, tornou-se uma das mais duras do Oriente Médio moderno. Embora tenha começado como um conflito de fronteira, com o Iraque invadindo o oeste do Irã no final de 1980, essa ofensiva falhou e levou a um contra-ataque iraniano. Até 1982, Saddam começou a sinalizar a possibilidade de um cessar-fogo e negociações de paz, uma vez que a vitória rápida que ele esperava se transformou em uma disputa de desgaste. No entanto, nesse ponto, o acúmulo militar iraniano e os avanços táticos eram tais que o Irã assumiu a vantagem, e o governo revolucionário levou a guerra para o solo iraquiano, quase tomando a região ao redor de Basra, no sul do Iraque, no meio dos anos 1980. Mas a situação tática mudou novamente. O governo de Saddam expandiu o serviço militar obrigatório e, com o aumento do apoio de potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, o Iraque foi capaz de lançar uma nova ofensiva. Porém, assim como em 1980 e 1981, essa ofensiva também foi estagnada, seguida de um novo contra-ataque iraniano que levou os iranianos a capturar toda a região de Fao, no sul do Iraque, em 1986,
um golpe que surpreendeu o comando militar iraquiano. A incapacidade do governo de Teherão de seguir com avanços subsequentes fez com que a disputa entrasse novamente em um período de impasse. O conflito Irã-Iraque é amplamente comentado por dois aspectos principais. O primeiro é o apoio que Saddam e os batistas receberam de governos ocidentais, como os Estados Unidos. Não há como negar esse apoio, que não foi disfarçado com debates frequentes no Congresso dos Estados Unidos durante a década de 1980 sobre o nível de ajuda fornecido a Saddam. Essa ajuda, que incluía financiamento e materiais para a disputa, foi crucial para impedir uma vitória iraniana em pontos-chave da guerra, especialmente em 1982 e 1983. No entanto, é importante observar que os Estados Unidos não viam Saddam e o Iraque como aliados na década de 1980, mas sim como uma alternativa ao Irã, que era considerado uma ameaça maior. O apoio dos Estados Unidos ao Iraque visava evitar a conquista iraniana do país. O segundo aspecto notório da disputa foi o uso de armas químicas pelo Iraque, incluindo gás mostarda e sarin, especialmente quando se sentia pressionado pelos avanços iranianos. Em contrapartida, o Irã utilizou em grande escala crianças soldados, o que resultou na queda de dezenas de milhares de adolescentes no campo de batalha durante o conflito. Eventualmente, a disputa chegou ao fim, embora durante grande parte do conflito, o Irã tenha tido a vantagem e, de fato, tenha recuperado essa vantagem novamente em 1986 e 1987. O cansaço da disputa estava começando a se instalar, e os recursos do Irã, bem como sua força militar, estavam se esgotando. Também parecia improvável que um golpe decisivo pudesse ser dado contra o Iraque. Foi nesse contexto que Saddam enviou um aviso a Teherão, dizendo que começaria uma nova campanha de bombardeios e o uso generalizado de armas químicas em 1988, caso o Irã não iniciasse negociações. O Teherão entendeu que, com os países ocidentais aparentemente relutantes em conter os piores instintos de Saddam, seria necessário entrar em negociações. Isso foi agravado pela derrubada de um avião comercial iraniano pelos Estados Unidos em julho de 1988, uma ação que preocupou o Ayatollah e outros no Irã, pois temiam que uma intervenção direta dos Estados Unidos fosse iminente. Com isso em mente, os termos de paz foram acordados e a disputa chegou ao fim em agosto de 1988. A disputa durou quase 8 anos, resultando em cerca de 1 milhão de quedas, embora os números sejam contestados, e não teve absolutamente nenhum resultado positivo para qualquer um dos lados. Ambos os lados proclamaram vitória, mas, na realidade, a guerra chegou ao fim em um impasse. O fim do conflito Irã-Iraque não trouxe paz duradoura para o Iraque. Na verdade, Saddam decidiu usar os estágios finais da guerra como uma cortina de fumaça para o que se configurou como uma campanha genocida contra a minoria curda no norte do Iraque. O povo curdo é um dos grupos mais prejudicados da história moderna. Com uma população de milhões, eles ocupam uma grande faixa de território no norte do Oriente Médio, abrangendo o norte do Iraque, o sudeste da Turquia e regiões adjacentes. Nunca tiveram um país próprio na era moderna, apesar de suas tentativas de autodeterminação, e frequentemente foram perseguidos pelos governos do Iraque e da Turquia. Durante a disputa Irã-Iraque, muitos curdos e organizações políticas curdas se aliaram ao Irã e lutaram em uma insurgência contra o governo iraquiano. No início de 1988, enquanto o conflito com o Irã se aproximava do fim, Saddam ordenou que divisões do exército iraquiano marchassem para o norte do Iraque para lançar uma campanha de contra-insurgência contra os curdos. Essa campanha, conhecida como Al-Anfal, que significa os despojos do conflito, durou de fevereiro de 1988 até o final do outono daquele ano. Durante esse período, entre 50 mil e 100 mil curdos foram dados de baixa, enquanto dezenas de milhares foram deslocados ou deportados à força de suas casas. Campos de detenção foram montados e um programa forçado de arabização foi iniciado. Não há dúvida de que Saddam implementou efetivamente um programa genocida contra os curdos em 1988. Logo,
Saddam passou a enfrentar a oposição de seus aliados relutantes da disputa Irã-Iraque, os Estados Unidos e outras potências ocidentais. Durante a guerra com o Irã, o governo iraquiano tomou bilhões de dólares emprestados do vizinho Kuwait, um pequeno país rico em petróleo no Golfo Pérsico. Foi provavelmente devido à incapacidade total do Iraque de pagar essa dívida que Saddam decidiu, logo após o fim da disputa com o Irã, invadir o Kuwait. Havia outras circunstâncias atenuantes. O Kuwait havia causado descontentamento dentro da OPEC, a organização dos maiores países exportadores de petróleo do mundo, que é fortemente centrado no Oriente Médio. Ao se recusar a reduzir a produção e a quantidade de barris que estava exportando, o Kuwait estava pressionando os preços globais do petróleo para baixo, afetando os lucros de países como o Iraque. Por fim, os iraquianos também alegaram que o Kuwait estava perfurando ilegalmente campos de petróleo iraquianos. Por essas razões, o Iraque invadiu o Kuwait em 2 de agosto de 1990. O conflito que se seguiu não pode ser considerado uma disputa. O Kuwait não tinha um exército significativo e foi confrontado com um país cuja força militar havia se tornado a 4ª maior do mundo durante os anos 1980. No dia 3 de agosto, apenas um dia após o início da invasão, grande parte do Kuwait já estava sob o controle das forças militares de Saddam. Apenas 24 horas depois, o país estava totalmente em posse do Iraque, e Saddam declarou o Kuwait como a 19ª província do Iraque, liberando o país de sua dívida e trazendo uma nova região rica em petróleo. Parece que Saddam decidiu invadir o Kuwait com base na crença equivocada de que seus aliados no Ocidente não reagiriam, pois ainda o viam como um bastião contra o Irã no Oriente Médio. Ele estava completamente errado em sua avaliação. Poucos dias depois, os Estados Unidos e seus aliados, que no verão de 1990 estavam efetivamente no comando da ordem mundial, com o colapso da União Soviética e o fim da Disputa Fria, impuseram sanções econômicas e diplomáticas ao Iraque. Seguiu-se um bloqueio naval no Golfo Pérsico, que prejudicou a capacidade do Iraque de exportar o petróleo, do qual Saddam dependia para manter o país e sustentar sua enorme máquina militar. As tensões diplomáticas aumentaram com a atuação da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que convenceu o presidente dos Estados Unidos, George Bush, a adotar uma postura firme contra Saddam. Por sua vez, Saddam afirmou que estaria disposto a considerar a retirada do Kuwait se outras questões territoriais no Oriente Médio, como a ocupação israelense dos territórios palestinos, fossem resolvidas simultaneamente, uma proposta que ele sabia ser inaceitável para Washington. Ele ainda intensificou as tensões entre o final de agosto e o início de setembro, ao se recusar a permitir que os ocidentais que estavam no Iraque deixassem o país e até apareceu em transmissões de TV com o que eram efetivamente prisioneiros britânicos. Tudo isso foi suficiente para que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros países começassem a formular planos para uma contra-invasão do Kuwait em resposta à agressão iraquiana. A Arábia Saudita, o reino rico em petróleo e rival ao sul, seria usada como ponto de partida para a campanha. A primeira disputa do Golfo teve início após meses de planejamento, em janeiro de 1991. Uma campanha aérea foi realizada no dia 16 de janeiro e uma invasão terrestre seguiu-se quando as tropas americanas e britânicas entraram no Kuwait no início de fevereiro. Saddam ordenou que os campos de petróleo do país fossem incendiados totalmente. De cerca de 730 poços de petróleo localizados em todo o Kuwait, aproximadamente 600 foram incendiados entre janeiro e fevereiro de 1991. Embora os danos ambientais tenham sido menores do que alguns cientistas previam, as nuvens de fumaça resultantes absorveram mais de 80% da radiação solar. Durante todo o ano de 1991, no Oriente Médio, algumas regiões ficaram completamente escuras ao meio-dia e as temperaturas caíram em média 5 graus. Seria necessário até o outono para extinguir todos os incêndios. Nesse período, os exércitos de Saddam foram facilmente derrotados do Kuwait com a Operação Tempestade no deserto.
Terminada em 28 de fevereiro de 1991, os EPI-CEL e seus aliados decidiram parar uma vez que os iraquianos tivessem sido expulsos do Kuwait. O presidente Bush não tinha interesse em expandir a guerra para o território iraquiano ou tentar depor Saddam como líder do Iraque. Essa tarefa seria realizada por seu filho mais de uma década depois. Embora Saddam tivesse conseguido sobreviver à sua decisão equivocada de invadir o Kuwait e permanecesse no poder durante a década de 1990, o fim da disputa do Golfo trouxe uma série de sanções ao Iraque por parte da comunidade internacional. Muitas dessas sanções foram impostas imediatamente após a invasão do Kuwait e nunca foram retiradas. Outras foram destinadas a enfraquecer qualquer esforço do país para continuar produzindo armas químicas ou avançar em seu programa de armas nucleares, que havia sido iniciado anos antes. O elemento mais prejudicial foi o embargo liderado pelos Estados Unidos ao petróleo iraquiano. A economia do Iraque, e com ela grande parte do poder de Saddam, dependia da exportação de petróleo, já que o país possuía, e ainda possui, alguns dos maiores campos de petróleo e reservas do mundo. Embora o programa Petróleo por Alimentos tenha sido acordado em 1996 para ajudar na deterioração da economia iraquiana, o país ainda estava bastante limitado no que podia importar e exportar durante o restante do tempo de Saddam como ditador. Grande parte disso teve um impacto negativo na população iraquiana, e no final do século XX, indicadores como salários médios e mortalidade infantil no Iraque estavam abaixo dos níveis de meio século antes. A região ainda era um estado monárquico influenciado pela Grã-Bretanha. Embora a economia iraquiana estivesse em frangalhos na década de 1990, após a disputa do Golfo, Saddam nunca esteve mais consolidado no poder do que esteve de 1991 em diante. Os Estados Unidos efetivamente sinalizaram sua falta de disposição em removê-lo do poder ao não seguir com a invasão para o Iraque após a saída do Kuwait, na primavera de 1991. Além disso, Saddam nunca havia enfrentado uma ameaça vinda dos vizinhos de Varak, pela primeira vez em mais de uma década. A experiência punitiva de invadir o Kuwait também o fez aceitar que o Iraque não poderia mais tentar travar disputas com seus vizinhos. Em vez disso, ele se concentrou, nos anos seguintes, o conflito do Golfo, em utilizar a máquina estatal iraquiana para mobilizar a população em apoio ao seu regime, contra o que eram retratados como os ocidentais, que haviam declarado treta ao Iraque em 1990. Houve também uma notável tendência em direção a uma ditadura mais religiosa. O Partido Ba'ath havia sido fundado e o princípio de estabelecer um Oriente Médio mais secular, com Saddam mantendo uma postura majoritariamente secular em suas políticas durante os anos 1970 e 1980, começou a ser alterado. Na década de 1990, ele fez esforços para usar o Islã como um meio de fortalecer um regime autoritário no Iraque, em um momento em que o extremismo religioso estava crescendo consideravelmente em toda a região. À medida que a economia do Iraque se deteriorava, na década de 1990, e o país se transformava em uma sombra do que um dia aspirou a ser nas décadas de 1960 e 1970, a ditadura da família Hussein se tornou ainda mais consolidada. Isso foi mais visível nas ações dos dois filhos de Saddam, frutos de seu primeiro casamento, Uday e Qusay. Qusay, o mais novo dos dois, parecia ser o provável sucessor de Saddam, caso o regime tivesse sobrevivido por mais tempo. Ele também foi chefe da Guarda Republicana no início dos anos 1990, logo após a Guerra do Golfo. Foi ele quem liderou a repressão a um levante xiita nas regiões alagadas do sul do Iraque e, em seguida, provocou um desastre ecológico e demográfico na área, inundando essas terras para destruir o modo de vida tradicional dos árabes xiitas que ali viviam há séculos. No entanto, apesar da gravidade das ações de Qusay, elas são quase insignificantes quando comparadas com o comportamento de seu irmão mais velho, Uday. Uday era notório pelo alcoolismo, abuso de poder e outras atitudes insanas. Ele realizava festas em Bagdá, onde incentivava os convidados a se embriagar extremamente antes de se envolver
em diversas práticas sádicas. Entre algumas das atividades mais bizarras durante seu reinado, estavam relatos de que ele frequentemente cobrava membros da seleção iraquiana de futebol quando o time perdia partidas. Na metade da década de 1990, o comportamento de Uday tornou-se tão imprevisível e errático, frequentemente aparecendo em festas em Bagdá com armas e se envolvendo em confrontos, que até membros próximos da família se sentiram ameaçados o suficiente para fugir para a Jordânia, com medo por suas vidas. Também surgiram várias alegações de que Uday costumava torturar seus próprios empregados, mandando seus seguranças chicotearem os pés deles. Durante a década de 1990, Uday ficou conhecido como um animal, frequentemente circulando pelas ruas de Bagdá em sua coleção de carros esportivos, em busca de mulheres que queria levar para um de seus palácios. Uma tentativa frustrada de eliminação no final de 1996 deixou Uday parcialmente incapacitado de uma das pernas, mas isso não fez com que ele moderasse seu comportamento excessivo. Há evidências de que Saddam estava plenamente ciente das ações aberrantes de seu filho mais velho, mas fez muito pouco para controlar sua conduta. Como resultado, Uday causou grande sofrimento à população de Bagdá nos anos 1990 e início dos anos 2000. Talvez um dos pontos menos conhecidos, mas mais curiosos, sobre Saddam fosse sua produção literária no início dos anos 2000. Nesse período, Hussein escreveu 4 romances e várias poesias, muitas vezes com a ajuda de escritores fantasmas, que foram publicadas no Iraque antes de sua queda ou posteriormente, com o incentivo de suas filhas de seu primeiro casamento. O primeiro desses livros foi Samida e o Rei, a história de uma mulher medieval chamada Zubeida, que se envolve com o rei do Iraque nos primeiros estágios do domínio árabe e muçulmano, entre os séculos 7 e 8. O romance se passa em torno de Tikrit, região natal de Saddam, e é geralmente visto como uma alegoria sobre a alegada destruição do Iraque pelas sanções lideradas pelos Estados Unidos, após a primeira treta do Golfo. Embora o autor não tenha sido identificado, é amplamente aceito que esse trabalho foi de Saddam Hussein. Outros livros seguiram em 2001 e 2002, especialmente Homens e a Cidade, que conta a história do papel da família Hussein na derrubada do domínio otomano no Iraque no início do século XX e o subsequente ascenso do Partido Baath na região. Acredita-se, de forma geral, que esse livro tenha sido escrito quase inteiramente por Saddam, já que um manuscrito com sua caligrafia peculiar foi encontrado após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. As suposições de Saddam sobre os Estados Unidos, como a potência responsável por minar o Iraque e seu potencial, não estavam tão distantes da realidade. Não há dúvida de que as sanções ocidentais contra o Iraque nas décadas de 1990 e 2000 levaram à queda nos padrões de vida, já que as pessoas não conseguiam adquirir certos produtos ou os encontravam extremamente caros devido às restrições impostas à economia de importação iraquiana. No entanto, também é inegável que Saddam e seu regime corrupto contribuíram para essa situação ao falharem em ser transparentes sobre seus esforços para desenvolver armas de destruição em massa. O grau de sanções econômicas e políticas que seriam impostas ao Iraque após a primeira treta do Golfo sempre esteve vinculado ao compromisso de Saddam e seu regime de se livrar de todas essas armas. De fato, em 1991, o governo de Hussein entregou efetivamente todas as suas armas químicas. No entanto, durante os anos 1990, houve esforços contínuos para produzir novas armas de destruição em massa, especialmente armas biológicas e químicas, como gás mostarda, sarin e antraz. Inspeções da ONU, em meados da década de 1990, descobriram que produtos químicos e compostos como esses haviam sido produzidos no Iraque após a treta do Golfo e, muito provavelmente, testados em prisioneiros da prisão de Abu Ghraib, próxima a Bagdá. No entanto, inspeções subsequentes da ONU confirmaram que o regime de Saddam não possuía uma maneira efetiva de utilizar armas de destruição em massa contra países estrangeiros. O que talvez tenha sido determinante contra Saddam nesse aspecto foi que, após uma nova inspeção da ONU em 1998, o regime simplesmente se tornou não cooperativo com os inspetores da ONU.
A questão sobre se Saddam continuaria a desenvolver um programa nuclear ou armas químicas e biológicas durante os anos 1990 e 2000 se tornaria um grande ponto de conflito, que acabaria por levar ao fim de seu regime e sua vida no meio da década de 2000. No dia 11 de setembro de 2001, a organização terrorista islâmica AQ, liderada por Osama, lançou uma série de ataques contra os Estados Unidos, sendo o mais notório o rapto de 2 aviões comerciais na costa leste dos Estados Unidos, que foram lançados contra as Torres Gêmeas, no centro de Manhattan, em Nova York. Em resposta, a administração do presidente George W. Bush. O filho do presidente Bush, que havia supervisionado a expulsão dos exércitos de Saddam do Kuwait uma década antes, lançou uma campanha para derrubar regimes no Oriente Médio e no mundo islâmico que apoiavam a Al-Qaeda. Isso começou, de forma razoável, com a invasão do Afeganistão, onde Bin Laden estava sendo protegido na época. Mal o Afeganistão havia sido ocupado e os altos oficiais de Bush começaram a direcionar suas atenções para o Iraque. Embora não houvesse nenhuma evidência que sugerisse que Bin Laden tivesse sido, de alguma forma, apoiado por Saddam, a justificativa dos Estados Unidos para a intervenção no Iraque se concentrou na ilusão de que Saddam estava prestes a adquirir uma arma nuclear. A evidência era insustentável e, mais tarde, seria provada como inexistente. Isso dividiu o mundo ocidental, que se posicionou a favor ou contra a proposta de invasão do Iraque. Mas, no fim, a administração Bush, apoiada pelo primeiro-ministro Tony Blair no Reino Unido, seguiu com sua agenda e começou a se preparar para invadir o Iraque na primavera de 2003. O tempo de Saddam como líder do país estava chegando ao fim, após um quarto de século no poder. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, ou Segunda Guerra do Golfo, como é às vezes chamada, foi inicialmente uma intervenção militar muito bem sucedida contra o regime de Hussein. A guerra convencional durou apenas algumas semanas, na primavera de 2003. Ela viu uma força conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido invadir o Iraque a partir do sul, juntamente com pequenos contingentes de tropas aliadas de vários países parceiros dos Estados Unidos. Embora aliados tradicionais de Washington e Londres, como os franceses e os alemães, tenham condenado a invasão como uma disputa aventureira e se recusado a participar dela. Uma campanha de bombardeios foi iniciada em meados de março de 2003, com o codinome Shock and Awe, antes que as forças da coalizão, compostas por mais de 500 mil de homens, além dos peshmergas, curdos e outros grupos descontentes dentro do próprio Iraque, aliados aos Estados Unidos, como parte da campanha, avançassem para o sul do Iraque. O que se seguiu nas 3 semanas seguintes mal pode ser chamado de disputa. As forças armadas iraquianas, embora nominalmente bastante fortes e numerosas, desmoronaram completamente quando confrontadas com as forças da maior potência militar do mundo. Após a incursão inicial, as tropas dos Estados Unidos e aliadas rapidamente se dirigiram para Bagdá, tomando e ocupando a capital iraquiana em 9 de abril. Nesse momento, Saddam e sua família, além do governo iraquiano, haviam fugido de Bagdá. As defesas finais foram montadas ao redor da região de Tikrit, a terra natal de Saddam, antes de também cair para os Estados Unidos e seus aliados em meados de abril. Em 1º de maio, apenas 6 semanas após o início da campanha, o regime de Saddam havia caído. O presidente George W. Bush visitou o Iraque e declarou o fim dos combates principais e a vitória na campanha. No entanto, essa declaração foi prematura, pois, embora os batistas tivessem sido derrotados na primavera de 2003, a subsequente ocupação militar do Iraque pelos Estados Unidos e britânicos gerou uma série de descontentamentos políticos e religiosos que impediram a paz no país a partir daquele momento. À medida que as forças aliadas avançavam para Bagdá, Saddam, sua família e muitos membros de destaque do regime batista fugiram da capital e se esconderam. Isso levou o exército dos Estados Unidos a distribuir para os fuzileiros navais no Iraque baralhos de cartas que continham imagens dos 52 iraquianos mais procurados. Saddam era o as de espadas,
enquanto seus filhos Uday e Qusay estavam no As de Paus e no As de Copas, respectivamente. Esses dois últimos seriam encontrados em breve. Uday e Qusay foram localizados por soldados estadunidenses em 22 de julho de 2003, na cidade de Mossul, e dados de baixa em um confronto militar. Eles tentavam fugir para a Síria. Enquanto isso, Saddam provavelmente já estava na região de Tikrit, onde, apesar de uma das maiores caçadas da história, conseguiu permanecer escondido por mais de 6 meses. Ele só foi finalmente capturado em 13 de dezembro de 2003, durante a Operação Red Dawn. No dia 13 de dezembro de 2003, após um conhecido de seus aliados ter revelado sua localização, Saddam Hussein foi encontrado em um esconderijo humilhante, retirado de um buraco no chão em um estado desarrumado pelos soldados estadunidenses. 4 dias antes da captura de Saddam, o governo de ocupação dos Estados Unidos já havia criado o Tribunal Especial Iraquiano para processar membros do regime iraquiano e militares iraquianos acusados de crimes contra a humanidade ou de estarem envolvidos no genocídio dos curdos iraquianos. Hussein seria agora julgado por esse tribunal enquanto aguardava seu julgamento. Ele foi transferido para o campo Cropper em Bagdá, onde foi mantido com quase uma dúzia de outros altos membros do partido Ba'ath. Eles permaneceriam lá por mais de 1 ano e meio, antes do início do julgamento de Saddam, que começou finalmente em 19 de outubro de 2005. Quando o julgamento teve início após esse longo atraso, Saddam se recusou a reconhecer a legitimidade do tribunal, alegando que não poderia ser julgado por o que ele considerava um tribunal farsa, controlado por invasores estrangeiros do Iraque. Nos meses seguintes, ele se recusou a cooperar com os procedimentos, alegando que havia sido amassado, e o fato de que um de seus advogados foi eliminado durante o processo. Como resultado, Saddam entrou em greve de fome por um tempo em 2006, mas suas objeções não tiveram sucesso. O julgamento seguiu sem sua cooperação, e no dia 6 de novembro de 2006, mais de 1 ano após o início do processo, Saddam foi considerado culpado de delitos contra a humanidade, entre outros atos cometidos durante seu longo governo como ditador do Iraque. Ele foi condenado à queda por enforcamento. Após ser condenado e sentenciado à morte, a equipe jurídica de Saddam apelou da sentença, mas o recurso foi rejeitado em poucas semanas, e foi emitida uma ordem para que a execução fosse realizada dentro de 30 dias. Como relatado por alguns dos responsáveis pela guarda do ex-ditador, seus últimos dias foram altamente incomuns. Um grupo de cerca de 12 de membros da Companhia de Polícia Militar 551 foi designado para cuidar de Saddam. Os membros relataram como Saddam passava seus últimos dias comendo bolos e ouvindo discos de Mary Blige, enquanto ocasionalmente contava histórias sobre seu tempo como governante do Iraque. Ele também teve acesso a um pequeno jardim que cultivava regularmente. Algumas de suas antigas características de ditador ainda eram evidentes. Quando ele pedia uma omelete no café da manhã, insistia em devolvê-la se o lado de fora estivesse rasgado de alguma forma ao ser retirado da panela. Fora isso, ele passava muito tempo na bicicleta ergométrica, que insistia em chamar de seu cavalo. Foi um último capítulo peculiar em sua vida. No dia 30 de dezembro de 2006, a sentença de execução foi cumprida quando Saddam Hussein foi enforcado no campo da justiça, em Bagdá, o que levou certos setores da população iraquiana a celebrar. A última refeição do ditador foi de frango com arroz, acompanhada de água quente e mel. Seu pedido de ser eliminado por pelotão de fuzilamento foi recusado. Seu corpo foi, então, enviado de volta à sua região natal e enterrado em um túmulo de família em Tikrit. Apesar das melhores esperanças de muitos, dentro da administração dos Estados Unidos, de que a execução de Saddam Hussein e o completo desmantelamento do regime Batista resultariam em uma transformação do país em uma democracia plenamente funcional, tal metamorfose não ocorreu. Na verdade, mesmo durante os meses de prisão e julgamento de Saddam, o Iraque estava mergulhado na anarquia. Em junho de 2004, um governo provisório foi estabelecido, e as primeiras eleições parlamentares legítimas do país ocorreram em janeiro de 2005. Mas mesmo durante esse processo,
a treta civil eclodiu em todo o país, com radicais religiosos como o clérigo Muqtada al-Sadr efetivamente estabelecendo suas próprias milícias, não só pelo Iraque, mas também em Bagdá. Os ataques às forças militares dos Estados Unidos eram frequentes, e a administração dependia da criação da Zona Verde, um distrito fortemente fortificado em Bagdá, que se tornou a única parte importante do país onde o pessoal estadunidense estava completamente livre do medo de ataques. Em 2006, quando Saddam foi executado, os militares dos Estados Unidos já estavam relatando que haviam perdido efetivamente o controle de várias partes do país. O envio de mais tropas no ano seguinte resultou em uma revitalização da posição americana, mas, no final das contas, o Iraque nunca foi transformado da maneira como havia sido imaginado em 2003. À medida que os Estados Unidos começaram a se retirar do país em 2011, o Iraque tornou-se um centro de insurreições e instabilidade, principalmente com o Estado Islâmico tomando o controle de grandes partes do norte do país na metade da década de 2010. Enquanto novos distúrbios políticos marcaram os primeiros anos da década de 2020, a política caótica que Saddam e os baatistas deixaram ainda persiste. Saddam Hussein foi, sem dúvida, um dos ditadores mais brutais do século XX. Ele ascendeu ao poder por meio do movimento Baath, nos anos 1960 e 1970, um movimento político que, apesar de seus pecados, ao menos tinha uma base ideológica em sua visão pan-árabe e socialista. Saddam, em contraste, não tinha base ideológica, a não ser a busca pelo poder a qualquer custo. Durante a década de 1970, Saddam Hussein começou a monopolizar o poder e, a partir do final dessa década, tornou-se o ditador de fato do Iraque. Seu tempo no poder foi desastroso, tanto para o povo iraquiano quanto para os povos de vários países vizinhos. Ele mergulhou o Iraque e o Irã em um dos conflitos mais insanos do período pós-Segunda Disputa Mundial, uma treta que durou grande parte da década de 1980 e acabou com centenas de milhares de pessoas, e incluiu o uso generalizado de armas químicas. Em seguida, ele cometeu atos ferozes contra os curdos do Iraque antes de invadir o Kuwait. Todas essas ações levaram a uma série imensa de sanções internacionais contra o Iraque na década de 1990, que prejudicaram ainda mais a qualidade de vida do iraquiano médio. Os últimos 10 anos de seu governo foram marcados por um despotismo crescente, personificado pelo comportamento de seus filhos e outros membros do regime. Embora muitos questionassem os reais motivos da administração Bush ao invadir o Iraque em 2003 e se a disputa foi uma aventura para garantir o controle das vastas reservas de petróleo do país. Por fim, essa é uma alegação que muitos estudiosos contestam. Não há dúvida de que ela teve como resultado a queda de um tirano e de seu regime. Salve família! E assim, com a captura de Saddam em 2003 e sua eliminação 3 anos depois, o mundo viu o fim de uma era de temor e opressão. Sua queda, no entanto, não apagou os danos que ele causou, nem as marcas que seu regime deixou no Iraque e no Oriente Médio. O legado de Saddam é um lembrete sombrio do poder absoluto e das consequências de governar com mãos de ferro. Mas a história dele não é apenas a história de um ditador insano. Ela também é a história de um homem que, através de sua habilidade em manipular, enganar e se reinventar, conseguiu se manter no poder por décadas, desafiando a comunidade internacional e mudando o curso da história. Mesmo após sua queda, o impacto de suas ações ainda ressoa, principalmente nas tensões e instabilidade que afetam a região até hoje. E aí, o que vocês acharam dessa história? Se vocês gostaram e querem saber mais sobre outros personagens que marcaram a história do mundo, não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nossos próximos vídeos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal, a ajuda de vocês é fundamental para nós. Deixem também suas opiniões sobre o vídeo nos comentários. Até a próxima!
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!